Bom, então vamos lá. Vamos começar com consumação e tentativa parte 2. Atenção. Vamos lá, gente. E agora que foi que o cara entalou aqui? Vamos lá. Consumação e tentativa. Vamos começar falando, gente, de um assunto extremamente importante e um pouco difícil, que é a tentativa de crime complexo no latrocínio, tá? Bom, primeiro vamos esclarecer o seguinte. Nós estávamos falando de tentativa em crime complexo. O latrocínio é um crime complexo porque existe uma violação contra a vida e contra o patrimônio, tá? Todos os crimes em que há violação contra dois bens jurídicos, nós podemos dizer que aí nós temos um crime complexo. Então, nós temos a extorsão mediante sequestro, é crime complexo, o estupro é crime complexo, o latrocínio é crime complexo. Bom, o problema é que, sendo crime complexo, eu tenho duas situações que podem ser consumadas ou podem ser tentadas, tá? Então, eu posso ter uma consumação do homicídio e uma consumação da subtração. Então, por exemplo, o cara chegou com a vítima, apontou a arma e disse: passa o teu celular, passa o teu notebook, passa o teu tablet. E a pessoa reagiu e ele pega, mata a pessoa e subtrai o tablet. Então, quando o sujeito pratica o homicídio consumado e a subtração patrimonial consumada, nós vamos ter o latrocínio consumado, tá? Então, subtração consumada, homicídio consumado, latrocínio consumado. Item 2. Quando o sujeito comete uma tentativa de homicídio e uma tentativa de subtração, ele vai responder por tentativa de latrocínio. Então, preste atenção que até aqui não tem dificuldade. Consumação do homicídio, consumação da subtração, latrocínio consumado. Consumação, tentativa de homicídio, tentativa de subtração, latrocínio tentado. Mas as coisas começam a se complicar a partir de aqui, do item 3. Quando o sujeito comete tentativa de homicídio e subtração patrimonial consumada, quer dizer, ele atirou na vítima, suponhamos que ele não conseguiu matar a vítima, mas ele conseguiu subtrair o tablet, ele conseguiu subtrair o celular, ele conseguiu subtrair o relógio. Aí, gente, ele vai responder por uma tentativa de latrocínio, é o que diz Heleno Fragoso e Magalhães Noronha. Agora a pergunta é, professor Franklin, por que ele responde por uma tentativa de latrocínio se ele conseguiu consumar a subtração, se ele se apropriou da coisa alheia móvel? Essa que é a questão. Se vocês pegarem o livro do Heleno Fragoso, se pegarem o livro do Magalhães Noronha, vocês vão encontrar o seguinte argumento: que nós devemos levar em consideração nesse crime complexo é que existem dois bens jurídicos. Um é mais importante, o outro é menos importante. O que é mais importante, a vida ou o patrimônio? A vida. Então, se houve uma tentativa contra a vida, mesmo se eu considerar que houve a subtração do patrimônio consumada, eu devo considerar como latrocínio tentado. Por quê? Porque o bem jurídico mais importante ficou na sua tentativa. Então preste atenção. Vamos considerar sempre o bem jurídico mais importante. Vida é mais importante que o patrimônio. Se na vida houve uma tentativa, muito embora no patrimônio tenda a vida a consumação, eu vou considerar que o latrocínio foi tentado, porque em relação à vida foi tentado.
E aí, complica-se ainda mais quando chega na quarta hipótese. Tempo para o nosso intervalo comercial do cafezinho. Bom, a quarta hipótese diz que quando o sujeito comete um homicídio consumado e a tentativa de subtração patrimonial, ele responde por. Então, preste atenção, homicídio consumado e tentativa de subtração patrimonial. A dificuldade aqui é porque surgem pelo menos 4 correntes. A primeira corrente, a letra A, diz que se houve homicídio consumado e tentativa de subtração, seria a tentativa de latrocínio, tá? Previsto no artigo 157, parágrafo 3º, in fine, né? Combinado com o artigo 14, inciso 2. A segunda posição diz que seria um homicídio qualificado, então seria 2 crimes diferentes. O homicídio qualificado pela conexão teleológica ou consequencial consumado. O que é uma conexão teleológica? Crimes em conexão, crimes em concurso material, ou seja, eu somo a pena do homicídio mais a pena do roubo. Então eu teria um homicídio consumado e uma tentativa de roubo simples em concurso material. O concurso material está previsto ali no artigo 69, caput. Eu teria o artigo 121, parágrafo 2º, 5, homicídio qualificado em concurso, o artigo 157, caput, ou parágrafo 1º, combinado com o artigo 14, 2, que é a tentativa de roubo, ambos em concurso com o artigo 69, caput, que é o concurso material de crimes. Só para orientá-los, concurso material de crimes é quando há soma dos crimes. Então, por exemplo, se ele pegar 20 anos do homicídio mais 8 do roubo, ele fica com 28 anos de prisão. Muito bem. Eu tenho uma terceira posição que diz que é o latrocínio consumado, artigo 157, parágrafo 3º, in fine, e tenho uma quarta opção que diz que seria um homicídio qualificado por conexão teleológica ou consequencial. Mas no artigo 121, parágrafo 2º, 5, tá? Essa daqui, eu posso ter um homicídio qualificado em conexão com roubo simples em concurso material em que se somariam as penas, e eu poderia ter um homicídio em concurso com roubo simples, mas em concurso formal, em que eu pegaria a pena maior e apenas aumentaria a pena maior, não somaria as penas. Essa que seria a diferença. Mas eu só estou mostrando isso aqui tudo porque numa prova de concurso, uma prova de OAB subjetiva, você tem que explicar todas essas correntes. Contudo, numa prova objetiva de concurso público ou de OAB, o que vocês têm que responder é isso aqui, ó. Hoje a solução da questão ela já está disciplinada na súmula 610 do Supremo Tribunal Federal, que diz: há crime de latrocínio consumado quando o homicídio se consuma ainda que não se realize o agente à subtração dos bens da vítima. Ou seja, no mesmo raciocínio que nós explicamos do Heleno Fragoso e do Magalhães Noronha, se houve consumação do homicídio, que é o bem jurídico mais importante que é a vida, muito embora não tenha havido consumação da subtração, nós vamos considerar o latrocínio consumado, porque em relação ao bem jurídico mais importante, vida, houve a consumação. Então, repetindo, para que a gente pode ter uma perguntinha na prova escrita mais ou menos assim: se te explique todas as teorias sobre a tentativa, a consumação e tentativa no crime complexo de latrocínio, inclusive citando a súmula do Supremo Tribunal Federal que disciplina a questão. Aí complica, mas vamos lá. Simplesmente, resumindo, se houve consumação do homicídio e consumação
da subtração, eu tenho latrocínio consumado. Se houve tentativa do homicídio e tentativa da consumação, da subtração, eu tenho um latrocínio tentado. Tentativa de homicídio, tentativa de subtração, latrocínio tentado. Se eu tive uma tentativa de um homicídio e a subtração consumada, qual é o bem jurídico mais importante? A vida. Se ficou consumado em relação à vida, latrocínio consumado. Tentativa de homicídio, subtração consumada, latrocínio tentado, porque houve uma tentativa em relação ao bem jurídico mais importante. Então vocês vão se fixar para responder uma questão dessa. O macete é você pensar sempre no bem jurídico mais importante. Consumou o bem jurídico mais importante, latrocínio consumado. Não consumou o bem jurídico mais importante, mesmo que haja consumação da subtração da coisa alheia móvel, latrocínio tentado. Fácil, tranquilo. Pegar o macete, é só aplicar. Outra questão que nós temos que explicar para vocês é a aplicação da pena do crime da tentativa. Nós já explicamos numa outra aula, e a gente sempre bate, porque água mole e pedra dura, tanto bate até que a pedra molha. Muito bem. Você pega, para calcular a pena da tentativa, a pena do crime consumado, sempre diminuída de 1 a 2 terços. Exemplificando, tu pegas uma pena de 6 anos, tu vais diminuir de 1 terço. 6 menos 2. A pena da tentativa será 4 anos. Tu pegas uma pena de 9 anos, diminuir de 2 terços. 9 menos 6, que dá 3. Então é assim que se calcula o crime tentado. Você pega a pena do crime consumado e diminui pela fração de 1 a 2 terços. O problema é, tá bom, professor Franklin, qual é o critério da redução? Como é que eu vou saber se eu vou aplicar 1 terço? Como é que eu vou saber se eu vou aplicar 2 terços? Eu posso aplicar aleatoriamente? Não. O critério de redução é a proximidade do momento consumativo, ou seja, quanto mais próximo da consumação o agente chegar, menor é a redução da pena. E quanto mais longe da consumação o agente ficar, maior será a redução da pena. O senhor poderia citar um exemplo, professor? Pois não, vamos lá. Já contei essa história aqui. Um casal vai num bar no interior e estão lá tomando uma cerveja. A filhinha de 11 anos está com vontade de ir no banheiro. E é daqueles banheiros em que a criança tem que passar por uma estiva e o banheiro fica lá atrás no quintal, no meio de um mato. Tem no meio do mato um pedófilo, um tarado, um estuprador, só esperando aquela criança entrar ao banheiro. Esse pedófilo, quando a criança vai, ele pode ter 2 situações. Letra A, primeira situação. O pedófilo agarra a criança, leva para o banheiro e quando ele está abraçando a criança, ainda vestido, e ela também, um guarda chega e o pega em flagrante delito de tentativa de estupro. Letra B, segunda situação. Ele tira a roupa dele, tira a roupa da criança. Quando ele já está deitado em cima da criança para praticar o ato sexual, o guarda chega e o detém em flagrante delito de tentativa de estupro. Pergunta aos senhores, em qual das 2 situações ele ficou mais próximo de consumar o fato? A B, a segunda alternativa. Logo, forçoso é concluir que a diminuição da segunda hipótese vai ser menor. Vai ser 1 terço. E
a pena dele, na segunda hipótese, será maior. Também é forçoso concluir que a diminuição na primeira hipótese será de 2/3. Será uma diminuição maior e também, via de consequência, a pena será menor. Entenderam? Ou seja, quanto mais próximo da consumação a gente chegar, menor é a redução, 1/3, e, consequentemente, a pena será maior. Quanto mais longe da consumação a gente ficar, maior será a redução, 2/3, e, consequentemente, menor será a pena. Fácil, tranquilo, estamos falando isso já várias vezes para que numa questão, uma pergunta de prova, vocês não errem. Bom, posição da tentativa como delito autônomo. Eu expliquei para vocês que a tentativa não é punida como delito autônomo. Você tem um crime qualquer e se esse crime for tentado, você conjuga ele com o artigo 14, inciso 2, e ele se transforma, então, num crime, uma tentativa deste crime. Todavia, em algumas ocasiões, entendeu por bem o legislador punir a tentativa como se ela fosse um delito autônomo, deixando assim de ocorrer o que nós chamamos de adequação típica de subordinação imediata. Aquela mesma explicação que eu dei no homicídio culposo, que quando você lê no parágrafo 3º do artigo 121, está só escrito lá, se o homicídio é culposo. Lá não explica o que é culposo. Você sabe o que é culposo porque você está estudando, você é estudante de direito, você é um pós-graduado de direito, você é um advogado, mas, se ela está lá tipificada, você tem que saber o que é culpa para poder fazer esse ajuste do que é o homicídio culposo. Você nunca vai encontrar um conceito no código que diga o homicídio é culposo quando... Não existe isso. Assim como você não vai encontrar o furto é tentado quando... Não. Você vai encontrar o conceito de furto. E você vai ajustar ele com o artigo 14.2. Nessas hipóteses aqui, eu vou ter a tentativa como crime autônomo, em que ela mesma é descrita como crime autônomo. Vamos lá. Então, eu não faço adequação típica de subordinação imediata, ou seja, eu não pego a norma do artigo 14, inciso 2, e coloco para configurar a tentativa. E, portanto, não faço aplicação da norma de extensão contida no artigo 14, inciso 2, passando-se aquela de subordinação imediata ou direta. Nós já vimos esse artigo aqui, ó, 352 do CP. Na aula passada nós vimos ele, consumação e tentativa, parte 1. E para vocês refrescarem a memória de vocês, dizia mais ou menos assim: evadir-se ou tentar evadir o preso ou submetido à medida de segurança. Então veja, pena X mais a referente à violência. Eu estou dizendo que se ele se evadir consumando o fato, ou se ele tentar se evadir, porque ele está cumprindo uma pena, uma medida de segurança, ele vai receber a mesma pena. Tecnicamente é errado. Ele deveria dizer, se evadir o preso da cadeia, ou se evadir o preso do cumprimento da medida de segurança, pena tal. E aí, se houvesse uma tentativa de evasão, você tipificaria o artigo 352 combinado com o artigo 14.2. Mas como o artigo 352 do Código Penal já trouxe essa previsão, evadir-se ou tentar se evadir, ele já descreveu a tentativa. Então, eu não posso aqui
aplicar o artigo 14, inciso 2. É uma exceção excepcionalíssima. Não existe, talvez, outro artigo do Código Penal que tenha essa exceção. Para vocês terem uma ideia, eu fui buscar na Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7.170 de 83, dois artigos, o 9º e o 11º, e o 11, né? Que falam de duas condutas que a tentativa é crime autônomo. Vamos primeiro falar o 9º. O que diz o 9º? Vocês já imaginaram se o Estado do Rio Grande do Sul resolvesse, tentasse se submeter à soberania do Uruguai? Ele não se sujeitaria mais à soberania do Brasil e se sujeitaria à soberania do Uruguai. Isso é um crime previsto no artigo 9º da Lei 7.170 de 83. Se um Estado brasileiro tentar se submeter à soberania de um outro país, e esse Estado, a pessoa responsável, no caso o governador ou quem de direito, vai responder por esse crime, que é um crime que prevê tentativa como crime autônomo. Qual é o artigo 11, professor Franklin? O artigo 11 diz, imaginemos que o Estado do Rio Grande do Sul, do Paraná e Santa Catarina resolvessem montar uma república independente do Brasil, a República dos Pampas. Vocês sabem que nós tivemos uma guerra, foi a Guerra dos Farrapos, que teve esse objetivo. Bom, hoje, se o Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná fizesse a mesma coisa, tentando se tornar independente do Brasil, eles incidiriam no artigo 11 da Lei 7.170 de 83. Por que, professor Franklin? Porque a tentativa configura essa conduta. Então, eu tenho aqui 3 exemplos em que a tentativa é descrita como delito autônomo. E são raríssimos os crimes em que ela é descrita como delito autônomo. Geralmente ela vem descrita como crime consumado e você faz a adequação colocando o artigo 14, inciso 2. Deu para entender isso? Bom, um aluno me perguntou, mas professor, tá bom, mas me diga uma coisa, nós sabemos que esse pessoal do Rio Grande do Sul não é de hoje que eles ficam pregando isso. Por que hoje eles não são presos por essa tentativa de se desmembrar do Brasil? Gente, há necessidade de que eles pratiquem pelo menos os atos executórios. Então, só cogitar e até a preparação não se pune. Precisaria ter um ato executório. Qual seria esse ato executório? Imaginemos que o Rio Grande do Sul montasse uma guerrilha e que atacasse um quartel das Forças Armadas Brasileiras lá no Rio Grande do Sul, tomasse esse quartel declarando a independência do Brasil, que aconteceu em Donetsk. Donetsk é uma cidadezinha da Ucrânia que, por influência do governo russo, tomou aquela cidade e se autoproclamou República de Donetsk. Tá? Ora, uma situação dessa no Brasil caracterizaria a tentativa de independência de um Estado brasileiro. Beleza? Tentativa de dolo eventual. Bom, tentativa de dolo eventual. Olha só. É admissível a forma tentada do crime cometido com dolo eventual, já que plenamente equiparado ao dolo direto, inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento equivale tanto quanto querê-lo. E aqui eu peço venha para dar o exemplo do júri de quarta-feira que nós fizemos.
Nesse júri de quarta-feira, o indivíduo, comprovado por exame médico sob efeito de cocaína, tinha cocaína na urina dele, em alta velocidade, entra de forma diagonal para tentar atropelar a própria vítima, que era a namorada dele. Senhores, ele bate com violência na coluna da esquerda da minha posição, da direita de quem está, dependendo da posição. Da minha posição esquerda, vem aqui, bate nessa coluna, bate na vítima de frente. Para a felicidade dela, o corpo dela foi projetado para cima do veículo, porque se tivesse ido para baixo, ele bateu com ela de frente. Aqui atrás dela tinha aquelas grades, né? Era uma grade, ele levou a grade com ela, o corpo dela, a grade se soltou e ela foi ser imprensada junto com a grade, câmera, por favor, me acompanhando, até a parede aqui, onde esta parede aqui seria a parede da sala, ou seja, o carro quebrou a coluna, quebrou a grade com a vítima em cima dele, arrastou as lajotas e quebrou a parede já da sala, ou seja, ele invadiu a garagem da casa dela. Não satisfeito, ele sai do carro e ainda tenta dar um mata-leão, estrangular a vítima, que só não conseguiu porque 4 pessoas foram lá e te retiraram. Bom, mas sem entrar muito no mérito, reparem que mesmo que, por amor ao debate, ele dissesse que ele não queria matar a vítima, que foi essa a tese, raciocinem comigo que é admissível a forma atentada do crime cometido com dolo eventual, já que plenamente equiparado ao dolo direto. Dolo eventual, gente, é equiparado. Quem quer ou assume o risco de produzir o resultado, para o direito penal é a mesma coisa, tá? Inegável que arrisca-se conscientemente a produzir o evento na hora em que ele, em alta velocidade, entra com um carro diagonal, subindo uma calçada, atingindo a vítima na porta de casa, arrebentando o portão de ferro da casa dela, vindo arrastando ela para dentro do pátio onde tem a garagem, e vindo a esmagá-la com um portão de ferro na parede da sala, de dentro da casa, ele está pelo menos, arriscando-se conscientemente a produzir o evento. O que equivale tanto quanto se ele tivesse querido diretamente o evento. Deu para entender? Então é plenamente possível a punição por crime tentado, mesmo que se considere que houve uma tentativa de dolo eventual. Existe tentativa de dolo eventual, porque a tentativa de dolo eventual se equipara à tentativa do dolo direto. Bom, aí vamos lá, vamos para uns exemplos importantes, né? Que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. A desistência voluntária e arrependimento eficaz são espécies de tentativa. Desistência voluntária ocorre quando o agente, após iniciar a execução do crime, desiste de nela prosseguir, evitando assim a sua consumação. Então preste atenção. O agente pega da arma, está devidamente carregada com 6 balas e dá um primeiro tiro na vítima. Esse tiro pega aqui em cima do peito. Ele poderia pegar e dar o segundo tiro na cabeça, no coração, em outra região vital. Mas ele desiste de prosseguir. Então, quando o agente, após iniciar a execução, deu o primeiro tiro, desiste nela prosseguir, evitando assim a consumação, ou seja, ao dar só um tiro, a vítima foi atendida, levada a um hospital e não morreu. Eu tenho então a desistência voluntária. Quais são as observações? Ela assemelha-se à tentativa imperfeita, porque na tentativa imperfeita
é aquela em que eu não lancei mão de toda a minha potencialidade ofensiva. Eu tinha 6 balas para descarregar em cima da vítima e eu não descarreguei, portanto, assemelha-se à tentativa imperfeita. Só é possível nos crimes dolosos, e aí eu já explico, porque eu não posso ter tentativa em crime culposo, só quando for culpa imprópria, que nós vamos ver quando nós falarmos de erro de tipo e erro de proibição. Aguardem, estamos chegando no erro de tipo e no erro de proibição. Não é possível nos crimes unissubsidiários